Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um probleminha aí logo no início da gravação, mas graças a Deus já foi recuperado, já estamos de volta com todos vocês e nós vamos estar hoje ministrando o capítulo de número 10, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, será a leitura de hoje. Eu quero pedir que vocês façam o seu pedido de oração, porque no final eu vou estar orando pela vida de todos nós. Temos que orar pela nossa nação, temos que orar também pela nossa cidade. Hoje notícias desagradáveis que já tivemos, mas o nosso Deus é o que está acima de tudo, toda essa sujeira, todo este mal que tem acontecido. Então, eu e você, o nosso dever, a nossa obrigação é orar e clamar o Senhor para que tudo venha a dar certo, né? O Senhor é que tem o controle de todas as coisas. Bom, eu estava dizendo que hoje a leitura se dará a partir do capítulo de número 10, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias juntamente comigo. E assim nós estaremos fazendo a leitura. Assim como Paulo declarou, eu também quero declarar. Assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário que todos vocês venham abrir a Bíblia juntamente comigo, para que vocês possam conferir cada versículo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10. Quero cumprimentar minha querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira, a Silvandira dos Santos, também a Janaína, que já tinha entrado. Deus abençoe também a Janaína e a todos que estarão entrando no decorrer desta live. Vamos então à leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo 7. Depois eu traria as explicações e depois daremos continuidade então aí a todo o capítulo de número 10. Vamos então à leitura. E ouvindo a rainha de Sabá que a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo por enigmas, e veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão declarou-lhe todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que eu vi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim. E os meus olhos o viram, eis que me não disseram metade, sobrepusaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Versículo 1 ao versículo de número 7, primeiro livro dos Reis. Eu peço mais uma vez que vocês já façam os seus pedidos de oração, porque quando terminarmos o capítulo 10, eu já vou estar orando pela vida de cada um dos meus amados irmãos. Bom, versículo 1 diz que, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Preste muita atenção, só este primeiro versículo tem muitos detalhes. Tem muitas nuances, detalhes escondidos. Na realidade são claros, nós é que não paramos para averiguar. Se eu e você pararmos para meditar na palavra e prestar atenção na palavra, no que eu estou lendo, no que foi deixado para mim, para você lermos e meditar, nós vamos descobrir muitas coisas a qual nós passamos ao largo e não atentamos para a palavra de Deus. Quantas vezes nós passamos por versículos, por textos, e passamos e vamos embora, porque queremos é ler. A Bíblia não se lê. O que lê é jornal,
é revista, a Bíblia se medita. Feliz o varão, bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Meditar não é você passar os olhos por cima e achar que sabe alguma coisa. Eu, quando li a Bíblia pela primeira vez, eu estou com 21 anos de convertido. E nesses 21 anos de convertido, eu já li muito mais do que 21 vezes a palavra de Deus. Mas a primeira vez que eu li correndo tanto, que eu quase não entendia. Eu queria dizer que eu li a Bíblia, mas não é para ler, é para meditar, é para parar. Das outras vezes, eu comecei com mais cuidado e fui então pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus para que ele me revelasse o que eu estava lendo. E é por isso que hoje eu louvo a Deus por entender algumas coisas, porque é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Então, o versículo 1 diz: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, preste atenção, ela ouviu a fama de Salomão. Salomão era o vaso. Salomão era a pessoa escolhida por Deus para então ter fama. Mas vamos continuar a leitura. E diz ainda: acerca do nome do Senhor. Parem para pensar. A fama era de Salomão, mas ele tinha fama por causa do nome do Senhor. Então ela veio para prová-lo com enigmas, fazer perguntas difíceis que ele não sabia. E ali ela veio toda aparamentada para pegar em alguma questão, assim como os fariseus, os saduceus faziam com Jesus. Eles chegavam nas suas pegadinhas. Jesus me diz aqui, essa moeda aqui, que tem que se fazer? Essa moeda de quê? Jesus pegava a moeda e falava: o que tem aqui na esfinge? Ah, é César. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E ali eles paravam. Depois eles perguntavam também, uma mulher que teve 7 maridos, eram 7 irmãos, morreu o primeiro, ela casou com o segundo, foi morrendo até o último morrer. Quando chegar lá no céu, já que não pode ter adultério, não pode ter essas coisas aí, então de quem ela vai ser mulher? Tudo para pegar Jesus Cristo em alguma cilada. E ele disse: de nenhum deles, porque lá no céu não há essa situação de sexo que nós temos aqui na carne. Lá não é carne, sexo é carne, sexo é emoção. Lá é espírito. Então ele disse: não vai ser de nenhum dos 7 que morreram, porque lá em cima serão como os anjos que não têm sexo, não precisam de fazer sexo. O homem aqui, para se multiplicar, ele faz. Então nós vemos que essas pegadinhas, como veio também a rainha de Sabá e trouxe muitas perguntas, questões difíceis para provar a Salomão. Diz o versículo 2: E veio a Jerusalém com um muito grande exército. Ela veio com um grande exército. Ela não veio só com uma comitiva, como veio Naamã, quando veio da Síria para ser curado da lepra. Não. Ela veio com um grande exército. Era muito povo que a rainha de Sabá trouxe com ela. E trouxe também camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Todas as perguntas, todos os questionamentos que ela tinha, ela então abriu o coração diante de Salomão. E o versículo 3 vai dizer: E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, porque é um conjunto de coisas. Eu e você adquirimos sabedoria de Deus. A nossa conduta, a nossa postura, a nossa caminhada também é que vai dizer. É por isso que Jesus Cristo dizendo assim: ó, pela árvore conhecereis os frutos. Se é uma árvore ruim, de espinheiro, ela vai dar espinhos. Se é uma mangueira, ela vai dar manga. Então ele falou: pela árvore conhecereis os frutos. Então, no versículo de número 5 diz: vendo e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos,
e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Pastor Alberto, o que quer dizer isso? Não houve mais espírito nela? Está dizendo que ela se desarmou toda diante da sabedoria de Salomão, diante da roupa que os seus empregados vestiam, a forma que eles subiam, a forma que eles iam à casa do Senhor. Vendo todas essas coisas, ela então se desmontou toda. Não houve mais ânimo nessa mulher, porque ela veio para questionar. As pessoas vão vir a mim e a você para nos questionar. Já foi o tempo em que o cristão da igreja primitiva, ele morria queimado, ele morria despedaçado, mas ele não dava mau testemunho. Você não via um cristão dizendo que estava desanimado, que estava muito triste. Nós vemos a galeria de heróis que vai falar Hebreus, homens a qual o mundo não era digno deles, porque eram pessoas que tinham uma vida muito mais dura do que eu e do que você. O que nós vivemos hoje nem sombra é do que viveram os cristãos, jogado na arena para serem mortos por leões, jogado nas fornalhas ardentes. Aquele tempo, e também fora do país hoje, acontece com a igreja perseguida, ainda acontece essas mortes. Há pouco tempo atrás nós víamos aí na televisão os muçulmanos radicais fazendo questão de colocar ali pastores, colocar cristãos com família, crianças, para serem implodidos diante das câmaras, porque eles não negaram a Jesus Cristo. Eu e vocês, agora nós somos muito mimados. Nós estamos muito mimados na nossa vida espiritual. Nossa vida não é nem sombra do que foi a vida desses homens do passado, desses homens que ainda hoje, na igreja de portas abertas, nesses países de origem muçulmana, sofrem. Nós temos liberdade para andar com Bíblia embaixo do braço, para ir quando queremos à casa do Senhor. Muitas vezes a gente delibera no nosso coração o não ir. Hoje eu estou cansado. Hoje eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu não vou. Então hoje a gente serve da forma que nós queremos servir. Nós não servimos a Deus da forma que Deus quer ser servido, porque a palavra diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes nós estamos vendo geração de crentes, a cada geração que passa, assim bem como a geração de não crentes, a geração de crentes perde a fé. A geração de crentes perde o respeito pela palavra de Deus. E a geração que não é de crentes, eles perdem tudo. Eles perdem a postura. Nós vemos hoje os filhos falando palavrões tremendos na frente de pais sem houver uma correção. Eu, uma certa feita, quando criança ainda, eu falei meio palavrão para minha mãe. Ela falou, tu falou o quê? Foi meio palavrão. E a minha mãe nunca tinha me batido. Quem me batia era meu pai. Mas a minha mãe nunca tinha me batido. Ela pegou um chinelo e falou, repete o que você falou. Eu quis falar e usei ali as iniciais do palavrão para falar uma outra palavra. Mas ela me deu uma chinelada na boca e disse, você não vai falar mais isso. Hoje em dia é moda de crianças, de adolescente, de adulto falar os piores palavrões sem que alguém possa, os pais, os responsáveis, venham a corrigir. Antigamente, quando passava uma pessoa, um adulto, e eles estavam falando entre si, nós estávamos falando porque falávamos entre nós sim, mas quando passava alguém, olha a boca, está passando o moço ali, não sabia nem o nome, olha o moço passando, olha a moça. Hoje em dia não, nós parávamos o jogo de futebol na rua para que as pessoas chegassem do outro lado da baliza, do chinelo lá, da madeira, para não pegar. Hoje em dia continuamos chutando a bola e não estamos importando com quem passa. Então, a cada geração que se passa, nós nos tornamos piores crentes, nós nos tornamos piores também porque não corrigimos o nosso filho. A sociedade está corrompida.
Não há um modelo para que se possa alguém olhar e falar, eu quero ser assim. A igreja era para ser esse modelo. Nós, cristãos, éramos para ser como Salomão. Salomão, a rainha de Sabá, veio de longe para ver a sabedoria dele, a fama dele, né? E o nome do Senhor, né? Acerca do nome do Senhor. Também os povos deveriam vir, ou os vizinhos deveriam vir, para ver como eu e você tem um trato diferente. As minhas palavras são outras, não é cara. Você é jovem, mas a tua palavra não é cara ou cara. Não, não é isso. Você é jovem, mas você é cristão. Você deve usar frases melhores para se relacionar com as pessoas, quer seja jovem ou quer não seja. Você deve procurar ter uma outra atitude para que as pessoas te vejam e possam falar. Realmente ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Vamos voltar para a palavra. Então, versículo de número 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras até que vim. E os meus olhos o viram, eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que eu vi. Ela falou, eu não acreditei. Quando me disseram, eu não acreditei. Muitas vezes também isso acontece com a gente, né? As pessoas falam com relação, tem um pregador que quebra tudo. O pregador está quebrando tudo, né? Se quebra tudo, já não está muito bom a situação, né? Então o pregador está quebrando tudo. E às vezes você chama o pregador, eu não chamo, a não ser que eu conheça. Se eu for chamar alguém para pregar, eu vou procurar ver a vida dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, para colocar no altar da minha igreja, porque eu sou responsável por aqueles que vão vir. Mas as pessoas falam, ó, tem alguém que está quebrando tudo. E a pessoa chega, fala coisa com coisa ou coisa sem coisa, e ali dá grito ali, e a pessoa acha que aquilo foi uma pregação. Pregação tem que ser uma coisa que você entenda e que você receba que é de Deus que está falando com você. Quebrar tudo não é gritar, não é espernear, não é rodopiar. Eu aceito os dons pentecostais porque eu sou pentecostal, mas tudo com ordem e com decência. Então, muitas vezes, a gente fala, poxa, tem alguém pregando pra caramba e de repente não está pregando assim, porque é algo dela mesma e não é algo de Deus. Então, aqui ela vai dizer para o rei, olha, eu vim e meus olhos viram que é verdade a tua sabedoria, as coisas que você tem. Versículo 8. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurado estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Olha só o ponto que chega a falar a rainha de Sabá. Ela vai dizer que um empregado de Salomão, por copeiro, que fosse carregador de água, um empregado de Salomão era bem-aventurado, quer dizer, muito feliz por ouvir todo dia Salomão e por ver todo dia Salomão. Então ela fala, muito bem-aventurados teus homens, bem-aventurados teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro. Gente, eu já falei para vocês e volto a repetir. Quanto era o peso de um talento de ouro? 34 quilos e 700 gramas, mais ou menos. Então, se você colocar só por 34 quilos, você vai ver aqui que ela deu ao rei 120 talentos de ouro. E muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas.
E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e seus servos. Há uma história que se conta por aí, que não tem confirmação nenhuma bíblica, que se conta que a rainha de Sabá ficou enamorada de Salomão, e quando saiu grávida de Salomão, e dali então veio nascer, né, um filho de Salomão lá na Etiópia. Mas isso aí não está escrito na Bíblia. Se não está escrito, é invenção de homem. O que está escrito aqui, é por isso que eu digo, eu quero declarar como apóstolo Paulo: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então, se não está escrito na Bíblia, eu não posso estar passando para você, a não ser como algo que alguém contou, mas que não é uma realidade bíblica. Vamos então continuar a leitura a partir do versículo 14, primeiro livro dos Reis, versículo 14. Quero cumprimentar também minha filha Genilda Oliveira, meu querido amigo Paulo Augusto, Kelly Laureano. Kelinha, seja bem-vinda também, e a todos que estão conosco. Você que está e não escreveu, eu só consigo ver aqui no meu Facebook aqueles que escrevem a mensagem. Se você precisa de oração, se você quer que eu ore por você e também está assistindo, coloque a sua mensagem, o seu pedido de oração, e eu vou saber que você está aí, porque aqui na minha tela só aparece aqueles que estão escrevendo, que estão editando, tá bom? Vamos então ao versículo 14, primeiro livro dos Reis. Era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Olha a riqueza de Salomão. De ano em ano era trazido para ele 666 talentos de ouro, além dos do negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Eu falei anteriormente que Salomão não gastava o dinheiro dele para a sua própria alimentação e daqueles que estavam no palácio. Haviam provedores, 12 provedores para cada mês. Eles traziam muito gado, muitas reses, vinho, muita coisa que Salomão não precisava meter a mão no bolso para poder gastar. Eram muitos do povo de Judá e de Israel que vinha comer no palácio, e todo esse gasto tinham 12 provedores para cada mês. Já pensou se você tivesse 12 provedores para cada mês? E nós temos. Deus é o que provê na minha mesa e na tua mesa a provisão para cada dia, para cada mês, não é assim? Salomão tinha reis que serviam a ele. Nós temos o próprio Deus que provê a minha mesa e a tua mesa. Não faltou nada na pandemia para mim, para você. Nós estamos de pé, nós estamos vivos, porque Deus proveu, como diz, né, lá em Gênesis 22, naquele monte que subiu, o Monte Moriá. Subiu ali então Abraão para sacrificar a Isaac, seu filho, e ele pergunta: cadê ali o holocausto? Deus proverá. E aquele monte foi chamado Deus proverá. E Deus tem provido a minha casa, a igreja, tem provido a tua casa também. Não tem faltado, ainda que um dia você coma ovo e eu também. No outro dia você come uma carninha, mas não faltou o alimento e não faltou a vigilância de Deus na minha vida. Então, 12 meses, a cada mês alguém provia o castelo ali de Salomão, e Deus tem provido em cada mês também a nossa casa. Versículo de número 16. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido. 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Você sabe o que é pavês?
Pavês não é aquela história não de você colocar lá e fazer o pavê e você comer como sobremesa. Não, não é pavês desse sentido não. O que que era um pavê? Pavês era então um escudo maior do que o escudo normal que se colocava no braço. Vocês já acho que estão vendo aí Mulher Maravilha, ela tem um escudo, também Capitão América, aquele é um escudo. Pavês era aqueles escudos grandes a qual todos ficavam abrigados ali embaixo, onde o exército inteiro colocava um do lado do outro e as flechas passavam, batia por cima pelo lado e não pegava. Então pavês eram aqueles escudos grandes e não aquilo que nós fazemos aí para sobremesa, tá bom? Só para nós nos posicionarmos. Então ele mandou fazer também esses 300 escudos de ouro batido. 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento. E 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os seus degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber de Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Olha só, era tanto ouro que Salomão adquiriu, ajuntou, que a prata não tinha valor algum. A prata, o bronze, era alguma coisa que ninguém dava valor, era como se fosse o ferro. Então tinha valor quase que nada, porque os copos, os talheres, os pratos, tudo era feito de ouro, porque era muito ouro que Salomão tinha por causa da sua riqueza. Então a prata era considerada como se não fosse absolutamente nada. Versículo de número 22. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, voltavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, e marfins, e búzios e pavões. Então as naus eram navios, né? Naus são navios, barcos grandes que faziam de 3 em 3 anos, iam buscar prata, iam buscar búzios, iam buscar marfins e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Então, aqui ele foi muito mais rico do que o seu pai, Davi, ele foi mais rico do que Saul, e foi mais rico também do que muitos reis que vieram após ele. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armaduras, e especiarias, e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Então o povo fazia questão de vir ver Salomão, de visitar Salomão, ouvir da sabedoria que Deus tinha dado a Salomão, e ninguém vinha com as mãos vazias. De ano em ano, ali aquela multidão vinha, marcavam audiência com Salomão para poder ouvir de Salomão e voltavam satisfeitos. Hoje em dia nós temos visto escândalos, nós temos visto as pessoas meneando a cabeça quando ouvem falar de um evangélico. Hoje o noticiário para estas redes aí que são contra o cristianismo, aí é um prato feito. Falar de Crivella, falar aí do outro pastor que foi preso, falar de tantas notícias ruins que eram para ser boas. Eu volto a dizer para você, o cristão, ele é para ser, não era não, ele é para ser exemplo aonde quer que ele for. Se ele trabalhar na Conlurb como gari, ele tem que ser exemplo ali na Conlurb. Se ele for advogado, se ele for médico,
Se ele for enfermeiro, ele tem que ser exemplo dentro do setor de trabalho dele, ele tem que ser conhecido como tal. Olha, ele é um bom médico e também é cristão. Então, aonde quer que eu e você formos plantados, é para dar exemplo. É para que eu e você venhamos fazer com que as pessoas olhem para Jesus Cristo através da nossa vida. E nós não temos feito assim. As pessoas não querem olhar para nós, porque muitos são os escândalos que têm vindo de lideranças, de pessoas que estão na mídia. Aí nós vemos aí pessoas colocar tantas notícias ruins, algumas verdadeiras, muitas outras mentirosas, mas o que acontece é que nós que procuramos andar em paz, nós que procuramos andar na verdade, somos colocados no mesmo patamar, no mesmo saco, porque as pessoas falam, não, é pastor, é assim mesmo, não, é crente, é assim mesmo, mas na realidade, eu e vocês, aonde quer que nós moramos ou morarmos, aonde quer que nós formos, é para sermos olhados, então, como cristão. Eu tenho um testemunho, já de muito tempo atrás, eu era ainda bem novo, convertido, e trabalhei na minha segunda rádio. Era do mesmo dono, duas rádios. A primeira que eu trabalhei foi em Jacarepaguá, e eu fiquei lá durante um tempo, e foi muito bom, porque ali eu comecei. Depois, já tinha um pouco de prática, um pouco mais de experiência, eu vim para outra rádio, onde ficava o dono da rádio, a base. E eu passava numa rua, não tinha carro, eu passava a pé, e tinha uma senhora que ficava em cima do muro. Interessante lembrar de Eliseu, é que eu passava por ali e eu vi aquela senhora já idosa, 80 e tantos anos, em cima de um muro. Tinha uma sombra, uma mangueira na frente da casa dela, e ela estava ali em cima, recostada. Eu passava, olhava para ela e dizia, boa tarde, senhora. E ela, boa tarde. E eu fiz isso durante alguns meses, né? E uma outra feita também, estava ela e um irmão dela, esse aí era deficiente visual, não conseguia ver. Mas eu passava, boa tarde para vocês. Aí ele respondia, boa tarde. E um dia eu passando, ela me chamou e disse assim, moço, posso te perguntar uma coisa? Aí eu disse, pode, sim, senhora. Ela disse, você é evangélico, não é? E eu disse, sim, eu sou. Mas por que a senhora está perguntando? Ah, porque o senhor é tão educado. E pela sua educação eu vi que o senhor era evangélico. Eu aproveitei a oportunidade e falei para ela, olha, eu estou indo para a rádio agora. Eu quero oferecer um louvor para a senhora. A senhora é cristã? Ela disse, não. Eu quero oferecer um louvor para a senhora. Bota na rádio tal. E ela disse, eu não sei mexer, eu não consigo nem enxergar muito bem. Eu falei, a senhora me permite entrar na sua casa? Ela, claro. Ela abriu o portão, eu entrei, mexi no rádio dela, sintonizei na rádio, falei, ó, daqui a pouco eu vou estar no ar, vou falar o nome da senhora, vou falar o nome do seu irmão e vou oferecer um louvor para a senhora. Ela falou, vai mesmo? Eu falei, vou. E chegando na rádio, preparei a programação e de repente eu peguei e falei, esse louvor aqui eu vou estar oferecendo para a irmã tal e para o irmão tal. E soltei o louvor. Olha, quando eu voltei, ela estava no portão, falou, que coisa linda, que coisa boa. E naquele tempo, ela estava sendo evangelizada por testemunhas de Jeová. Eles entravam ali e falavam ali para ela as palavras. E quando ofereceu o louvor, ela falou assim, eu queria que você entrasse mais vezes para falar de Cristo. Eu entrei e ela aceitou Jesus Cristo, o irmão também aceitou a Jesus Cristo e nós batizamos, eu e a pastora Luciane, não éramos pastores nem obreiro, nós levamos para a igreja, que a Luciane era membrado na época, Comunidade Evangélica de Honório Gurgel, e batizamos os dois ali, partiram um tempo depois, salvos e libertos. Por quê? Porque as pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo na nossa vida. Se não for desse jeito, não adianta. Não adianta forçar língua estranha, não adianta botar roupas bonitas, comprar Bíblia, né, que tem aí então de estudo, se eu e vocês não nos convertermos de verdade. A diferença de Salomão era exatamente essa.
Faça um pedido de oração, porque eu já estou terminando o capítulo 10 e já vou estar orando por todos os meus irmãos. Meu querido Paulinho Ferreira, que Deus te abençoe e abençoe pastora Jaqueline e toda a sua casa. Versículo de número 26. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como figueiras bravas que estão nas planícies. Olha só, hein? Salomão fez com que houvesse então tanta prata naquela cidade que era como se fosse pedra. Pedra você acha em qualquer lugar da topada, né? Então prata no tempo de Salomão era lixo. E também fez com que houvesse tantos cedros, né? Como se fossem então figueiras bravas. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 siclos de prata, e o cavalo por 150. Olha só, se Salomão tinha prata como se fosse pedra, né? Então as compras que ele faziam era para outros países da qual a prata era valiosa. Então diz que subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata e o cavalo por 150. Então Salomão se enriqueceu muito e diz: e assim por meio deles os tirava para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Assim nós terminamos o capítulo de número 10 do primeiro livro dos reis. Nós vamos estar entrando então no período de oração. Amanhã, querendo bom Deus, nós estaremos lendo então o capítulo de número 11. Aí então já começa a pegar o negócio. Tudo estava dando certo, tudo estava indo adiante, mas no capítulo 11, o título da minha Bíblia diz: a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Então, a partir de amanhã, nós já vamos ver o desviar do coração de Salomão. Salomão começa a se desviar da vontade de Deus para ele. Aquele exemplo que ele era para poder ali representar o reino de Deus, agora ele começa a se desviar e vai começar a casar com muitas mulheres que não eram ali de Israel. E ele podia ter quantas mulheres quiser, e ele teve muitas, né? 1.000 mulheres. Ele teve o rei que mais mulheres teve, mas ele vai pegar cada uma de uma nação, e isto vai perverter o coração de Salomão, e ele vai deixar então de glorificar, de adorar a Deus. Nossa querida Rosane Oliveira pedindo oração por família. Nós vamos estar orando pelo Paulinho Ferreira e toda a família, pela Silvandira dos Santos e família, pela minha querida Kelly Laureano, a saúde dela e família, nossa querida Genilda Oliveira e família. Vamos estar orando pelo Paulo Augusto e família. Vamos estar orando também, apresentando a Thelma e família, Janaína Maria Braga de Lima, família, Dona Dirce. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Pai bendito, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu quero glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo e excelso nome, Pai, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Senhor, abençoa a cada um dos meus irmãos, Senhor, abençoa minhas irmãs, abençoa, Pai, a tua serva Sabrina Lana Santos, meu Pai, ó Deus amado, sobrinha do teu servo Rosimar. Visita, meu Pai, o esposo, a filha, a mãe, a vida espiritual, a saúde, meu Pai, da tua serva Sabrina Lana. Sê com a tua ungida, guardando, livrando de todo e qualquer mal. Abençoa também, meu Pai, a tua serva Janaína Maria, meu Pai. Visita a saúde dela, a vida espiritual, vença tudo a qual a Janaína não tem conseguido vencer. Toma a Dona Dirce também, meu Pai, a saúde dela, faça um grande mover
na vida de Dona Dirce, Pai. Ajuda a Janaína, meu Pai, a tudo a qual ela precisa. Toma a Silvandira dos Santos, os filhos, toda a sua parentela, toda a sua casa, eu coloco diante de Ti. Visita também, Pai, a Rosane Oliveira, os filhos, a família, a saúde dela, a vida, meu Pai amado, da Genilda. Toma a mãe da Genilda, meu Pai, liberta, salva, liberta, meu Pai, as irmãs, o irmão, os sobrinhos, liberta o David, a Adriana, a filha, o filho, toma a Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, toma também, Pai, o Paulinho Ferreira, Pai, eu coloco o teu servo diante de Ti, abençoa ele, meu Pai amado, Senhor, toma em Tuas mãos o Wallace, toma toda a parentela do Paulinho, toma o casamento, a vida da nossa pastora Jaqueline Velasco, toda a sua parentela, abençoa eles, meu Pai. Visita também, Senhor, eu te peço, a vida, meu Pai, da nossa querida Kelly Laureano. Toma a saúde da Kelly, Pai. Toca do alto da cabeça a planta dos pés e repreenda toda e qualquer anormalidade na saúde da tua serva, Pai. Visita o Niltinho, liberta o Niltinho, salva, transforma, muda a história dele, meu Pai. Toma em tuas mãos o Juan, toma o Pedrinho, toma, Pai amado, tua serva Cleusa, toma a Jaqueline, meu Pai, o Alain, toda a família, meu Pai, da tua serva, Pai amado Kelly, eu coloco diante de Ti. Abençoa também, meu Pai, a tua serva Edna Maria. Visita a saúde dela, a casa, a parentela, liberta Edilane, meu Pai, liberta o Viana, restaura, toma em tuas mãos, Pai, eu coloco perante a Ti, a Jade, a Lívia, o Felipe, Pai, toma o filho do Viana, toma em tuas mãos, meu Pai querido Senhor, meu Pai, toda a parentela deles, toma a autoescola Lipe, Pai, prospera, dá vitória aos teus ungidos, meu Pai. Te entrego também a vida da Thelma Fonseca em tuas mãos. Visita a Thelma, a saúde dela, o ministério, a casa. Liberta sua mãe, liberta o Edson. Toma em tuas mãos, Pai, a irmã da Thelma, os irmãos da Thelma, Pai, toda a parentela, os filhos e filha, genro e nora, os netos, a Paula, a mãe da Paula, cura, liberta, faça uma obra na vida, meu Pai amado, Senhor, de toda a parentela da Thelma, meu Pai. Eu entrego também a Célia Regina diante de Ti. Visita a saúde da Célia, Pai. Vai trabalhando, meu Pai, na vida de Alberto. Liberta, salva. Liberta, meu Pai, a filha. Liberta o filho. Toma as netas, os irmãos da Célia. Dá força a ela para lutar, meu Pai. Te entrego também, Pai Santo, a vida da Luciene da Praça Seca. Ela pede oração por toda a sua família. Toma o Paulo Henrique, Pai. Toma a Thaís, a Cíntia, o João Pedro, a Raíssa, a Ágata, o Derek, Pai amado, o Miguel, a Neuza Augusta. A operação que a tua serva Luciene tem que fazer, meu Pai. Dá a vitória à tua serva, corta todo o laço, visita esta família. Toma também a Dione do Éden, Pai. A sua parentela, a sua casa, a sua saúde, guarda e livra de todo mal. Toma o pastor Elson Rodrigues, Pai, toda a família Rodrigues, o cantor GVC Azevedo, a Sueli Mazuca do Éden, a Sônia Maria de Rocha Miranda, o Marcelo, o André, o irmão Malafaia, a sua esposa, a sua neta. Toma o cantor Eliseu Gonzaga, a Sônia Talita, o seu esposo, a Márcia da Ibirapuitã, a Durcília de São Gonçalo, cada pedido de oração, a qual, Pai amado, ela tem colocado diante de Ti, cada vida, a Célia Dalva, lá do Recife, Pai, visita ela e família. Toma o presbítero Carlos, meu Pai, o trabalho do teu ungido, a casa dele, a vida da missionária Cristina, o filho. Liberta, toma os netos, Pai, toda a parentela do Carlos e da Cristina, a Linda de Anchieta, o Renato e toda a parentela, a Helena Sanches de Nova Cidade, a Glória de Cabuí, seu esposo, a sua família, a Rosemary de Cabuís também, meu Pai.
Visita a tua serva, toda a sua parentela, a sua casa, o Antônio Geraldo, meu Pai, a saúde dele, a sua família, a vida da Vanita, Pai, faça um milagre na vida da Vanita, do Lauro, dos filhos, toma a neta, toma em tuas mãos, meu Pai querido, a tua serva Margarida, meu Pai, visita ela, visita o esposo, toma em tuas mãos o Rogério, a esposa. Obrigado, Pai, pela melhora na saúde do Tiago. Toma toda a família Pacheco em tuas mãos, vai visitando, vai tirando, meu Pai, tudo que não provém de ti. Dá saúde à tua serva Margarida. Toma a Luciane, nossa vizinha. Liberta o seu esposo, liberta seu filho, as suas irmãs, os seus irmãos. Toma minha cunhada Lina, Pai. Visita, Pai, a Nina, ali no quilômetro 32. Liberta, Pai, amada Raquel. Toma a Nininha, toma a Renata. Toma o Oladi, meu Pai, a Vera, o Diego, a Diane, as filhas. Toma o Mateus, o Tiago, toma o Olaci, a Carla, liberta, salva, liberta o Yuri, meu Pai. Liberta a Maria Eduarda, o Lucas, meu Pai, toma em tuas mãos o Adriano, toda a família Mesquita eu coloco em tuas mãos. Toma, Pai amada, a Luci Lisboa, visita a Luci, dá a cada dia sabedoria, graça, direção do teu Espírito, liberta toda a sua parentela, faça uma obra na vida do Edilson. Toma também a Márcia, Pai, toma o seu pai Heitor, toma o seu esposo Júnior, visita, meu Pai, também a Jussara, faça uma obra na vida da Jussara, na vida dos netos, dos filhos. Toma a Rosângela, toma o Arlindo, ali o ponto de pregação, liberta o Gilson, traga de volta a tua casa. Toma Eunice, toma o filho, toma a nora, toma o neto, toma a Josenice, visita, Pai, a tua serva Elaine. Toma o Zé Carlos, guarda nos seus plantões. Pai, faça uma obra na vida de Sebastiana, na vida do seu José, da Giovana, da Gabi, do André. Visita esta família, Pai. Toma também a Liliane, a saúde da Liliane. Vai tocando na saúde dela, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai querido Raimundo. Toda a parentela deles eu coloco perante a ti. O pastor Jorge de Sá, o pastor Ângelo, a sua família, trabalha, Pai. Visita também nosso pastor Rosimar, nossa pastora Ângela, Pai, lá em Guaçuí, no Espírito Santo. Toma aquela congregação, a base missionária, Pai, corta todo o laço da Vitória. Toma a missionária Tânia Cristina, liberta o Alexander, liberta Luiz Alberto, a Débora, guarda o pequeno Douglas, toma Tamires, toma o Lucas, meu Pai, liberta ele, liberta os seus pais, os seus avós, toma os preparativos para o casamento. Visita também, Pai, o Cláudio, abençoa no seu trabalho. Toma Monique, guarda eles, Pai. Toma a saúde do Ian Lucas, toma em tuas mãos o Joãozinho, o Eric, Pai amado, o Senhor, o Tiago, Dona Vilma. Visita também a Jacira, o Mário, toda a parentela dos teus filhos. Toma o irmão Antônio, da Rádio Continental, a saúde dele, a saúde da Lúcia, os filhos, noras, os netos, Pai, toda a parentela, meu Pai. Visita o teu servo Antônio com saúde. Toma Daniele Ribeiro da Continental, toma seu esposo, toma sua filha, toma o evangelista Luiz Mota, meu Pai, a Rádio ID, visita cada comunicador, cada ouvinte. Toma a mamãe Creuza, a mamãe Luzia, a Mara de São Mateus, a Angélica de Tomazinho, toma Vera Borges, toda a sua parentela, o J. Alexandre, visita, meu Pai, a Lindinha. Toma o Derico, toma, Pai, o Vitor, a Paloma, a Laurinha, a Bia, toma toda a descendência, Pai, da tua serva Cecília, que descansa em ti, salva. Toma Odete Justo, Pai, toda a família justa eu coloco diante de ti. Visita, meu Pai querido, te peço, Paulo Augusto, Pai. Toma o teu ungido, a saúde dele, toca, dá força, dá coragem, opera na vida dele, na vida do seu irmão, o seu sobrinho, a sua prima, a sua irmã que mora, meu Pai querido, lá em Portugal. Toda a parentela do Paulo Augusto, a vida espiritual, a saúde, a finança. Guarda o teu servo, vai trabalhando na vida da Maria Aparecida, na vida da Sarinha. Toma em tuas mãos Eunice Enoque, seu esposo Luiz, liberta. Toma a Natália, toma o Waltenberg, a sua esposa, seus filhos, Pai, sua parentela, a vida do Isaac dos Correios, Pai, ser com teu ungido.
Levanta ele, restaura a vida espiritual, a vida sentimental. Visita Ana Paula, meu Pai. Toma a Fernandinha, o Samuel, o Mateus. Pai amado, a Gabi, a vida da Cátia, liberta também. Toma o pastor Messias, toma a Vaninha, o pastor Pacífico, Pai, a Márcia. Visita o teu povo, a Ângela de Olaria. Eu coloco todos perante a ti, meu Pai. Visita, eu te peço, Pai querido Senhor, o povo, aqueles que estão no CTI, no UTI, nas salas vermelhas. Visita, meu Pai querido, Senhor Crivella. Meu Pai, não sabemos se verdade ou não. Se for verdade, Pai, pague sim, porque precisa pagar, como exemplo. Mas se for armação, tira, Pai amado, dali daquela prisão. Toma os corruptos, Pai, nessa nação. Meu Pai, faça uma limpeza, doa quem doer, meu Pai. Toma os nossos governantes, as nossas autoridades, Pai amado, Senhor eclesiásticas, as nossas autoridades também do judiciário, meu Pai querido Senhor, visita cada um, Pai, tira todo e qualquer mal, nos livra, Pai, da pandemia, da Covid-19, de bala perdida, endereçada. Guarda, meu Pai, aqueles que estão viajando, aqueles que vão viajar, saindo ou entrando em cada estado, meu Pai, até mesmo fora do país. Livra de acidente, Pai. Guarda o teu povo na face da terra. Abençoa o Ministério Árvore da Vida. Abençoa, meu Pai, cada obreiro. Abençoa cada pastor. A membresia, a Jane, Pai, que se voltou para ti. Dá força a Jane, Pai. Guarda a tua serva, opera o teu milagre na vida da Jane, meu Pai querido. Toma em tuas mãos tua serva Vanessa, meu Pai. Teu servo Roberto, Pai Irossi. As filhas do teu ungido lá, meu Pai amado, Senhor, no Japão. Meu Deus amado, guarda a Vanessinha, meu Pai. Abençoa ela, Pai. Abençoa o casamento, abençoa os parentes aqui no Brasil. A obra que a tua filha faz ali no Japão, sê com ela, guardando, livrando, abençoando, Pai amado, aqueles que estão dentro e fora do Brasil. Livra, meu Pai amado, da Covid, livra, meu Pai amado, das pandemias e de todos os males. Essa é a oração que eu faço, Pai Santo, agradecida a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final desse estudo. Amanhã, se Deus permitir, às 19 horas aqui no Brasil e às 7 da manhã lá no Japão, onde está a nossa querida Vanessinha. Nós vamos estar juntinho, então, com o estudo da Palavra de Deus, a live de estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos à bênção apostólica, em seguida estaremos encerrando esta live, agradecendo a todos que estão conosco. Que Deus abençoe Paulo Augusto, Genilda, Paulinho. Deus abençoe a Vanessinha lá no Japão e a todos que estão conosco nessa noite. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.